que a gente vai ver hoje na nossa live número 283? Vamos falar do framework dos anúncios impossíveis de serem ignorados e aqui a gente vai falar de basicamente 5 pontos aqui. A gente vai falar da base de todo o curso de copy, vamos falar sobre níveis de consciência, como que você pensa fora da caixa, o framework dos anúncios que funcionam, e elementos de um bom anúncio. Para a gente começar a falar de anúncio online, a gente tem que entender alguns princípios que todo curso de copy vai te ensinar. Tá? E todo curso de copy vai te ensinar esses princípios e você que já comprou algum curso de copy ou se um dia você comprar, você vai identificar esses princípios no curso de copy porque eles são importantes, porque eles funcionam. Tá? E quais são esses princípios? Basicamente são 4. O primeiro princípio é o princípio dos sentimentos. Segundo os cursos de copy, o que é copy? Copy é o copywriting, né? Com W-R-I. Não é o copyright com R. O copywriting, que é a escrita persuasiva, ela fala que existem 2 sentimentos que regem as decisões, que regem as ações dos seres humanos, que são o medo e a ganância. Então as pessoas elas tomam as ações porque elas têm algum medo, porque elas têm medo de perder alguma coisa, medo de perder uma oportunidade, medo de ficar fora de algo, medo de ter um resultado negativo, ou porque elas aspiram, elas têm um desejo, elas têm um sonho, elas têm vontade de ter alguma coisa. No geral, nós seres humanos, nós somos movidos por isso. Você pode, sei lá, fazer exercício físico porque você tem o desejo, ganância de estar no shape, de, sei lá, se olhar no espelho e ver o seu abdômen de tanquinho, a sua cintura fininha, ou você pode ir para academia porque você tem medo da diabetes, porque a sua família tem vários casos de diabetes. Então você toma as suas ações na vida baseado por esses 2 sentimentos. E na copy, quando a gente está fazendo anúncios, a gente fala com esses sentimentos. É sempre esse paralelo entre dor e desejo. Quando a gente está falando de criar um bom anúncio, um anúncio que gera resultado, um anúncio que vai aparecer na frente das pessoas, as pessoas vão parar para ver, a gente tem que sempre estar pensando em quais são as dores e quais são os desejos que a nossa audiência tem, a pessoa para a qual eu quero anunciar. Toda audiência tem uma dor, toda audiência tem, aliás, várias dores, toda audiência tem vários desejos. A gente vai partir e você tem que saber esse conceito aqui. Vai ter gente que vai te dar aula de 5 horas sobre isso, mas é basicamente isso que você tem que saber. Além disso, a gente tem o conceito dos gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? Tem o cara lá que é o Robert Cialdini, que ele escreveu o livro As Armas da Persuasão. Inclusive foi um dos primeiros livros de marketing que eu já li na vida. Vale a pena você ler se você está dentro desse universo, vai ser gestor de tráfego, por exemplo. Só de ler esse livro você vai saber mais sobre persuasão do que todo mundo que não leu, basicamente isso. Tá? Então, o que são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais é um nome bonito que as pessoas dão pra gente utilizar recursos de persuasão. Então, por exemplo, quando eu entro num site e nesse site eu vou comprar um item e tá lá, últimas unidades. Isso daí é o gatilho mental do quê? O gatilho mental da escassez. Quando a gente usa a escassez, as pessoas tendem a tomar uma ação. Ou eu posso fazer o gatilho mental da urgência. Então, últimas horas de promoção, urgência, o gatilho da prova social. Por exemplo, quando eu digo para você, eu tenho uma comunidade com... Putz, eu tô deslogado do meu Facebook. Tudo bem, mas eu tenho uma comunidade com 48 mil gestores de tráfego. Quando eu trago esse dado para você, eu tô trazendo o quê? Eu tô trazendo o gatilho da prova social. Eu tô trazendo o gatilho de que, existem várias pessoas que consomem o meu produto. Mais 48 mil pessoas confiaram em mim a ponto de me dar o dinheiro delas, trocar o dinheiro delas, né, em troca de conhecimento. Tá, mas voltando aqui, prova social é a fila que fica na frente da loja, é a quantidade de gente esperando para entrar no restaurante. Temos o gatilho da prova. O que é o gatilho da prova? São as pessoas que eu provo para você que aquilo que eu vendo, aquilo que eu ensino funciona, tá? O gatilho da prova. Além disso, tem o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade eu poderia dizer para você, olha, meu nome é Pedro Sobral, eu faço gestão de tráfego desde 2015, foi quando eu comecei nesse mercado. Meu primeiro contato estudando tráfego pago foi em 2012, mas eu fiquei um tempão sem estudar, voltei a estudar em 2014.
de 2015 até hoje, eu já gerenciei mais de 350 milhões de reais em anúncios online. Tenho uma empresa com 220 colaboradores. Sou um dos maiores produtores de conteúdo do marketing digital do Brasil da atualidade. Autoridade. Autoridade tem que usar com cuidado, porque às vezes parece que você fica só vomitando o resultado que você está se achando. Então você tem que utilizar isso com muita sabedoria. Mas é um gatilho que funciona. Por quê? Fazem as pessoas confiarem mais em você, e as pessoas confiarem em você é uma das coisas que vai fazer as pessoas comprarem mais. Isso não funciona comigo, eu sou imune a isso. Não, você é burro. Você acha que não funciona, mas funciona. Você só não está conseguindo observar que você está o tempo inteiro agindo de acordo com esses gatilhos mentais, que é um nome que eu não gosto muito, mas é o que temos para hoje. Além do gatilho da autoridade, temos o gatilho da história. Então, quando eu conto uma história que você se vê na minha história, você se conecta comigo, quando eu te conto que, lá em 2014, quando eu recebi a proposta para trabalhar como gestor de tráfego, eu fazia faculdade, os meus amigos me olharam e perguntaram para mim assim, cara, que merda que você vai fazer da sua vida? Você é um excelente aluno na faculdade de engenharia. Você mora numa casa legal, você divide a sua casa com pessoas legais. Você tem várias oportunidades aparecendo na sua frente agora. Por que você vai fazer isso? E aí eu digo pra você que o que eu pensei foi, isso aqui onde eu tô é minha zona de conforto. E o que eu quero tá muito além disso daqui. Eu sei que eu mereço mais, eu sei que eu quero mais pra minha vida. Eu quero mais do que ficar aqui nesse lugarzinho padrão. E aí eu tomei uma decisão e foi a melhor decisão da minha vida, mas também poderia ter dado super errado. Mas deu certo graças ao quê? E aí tá vendo? Você já quer saber por que deu certo. E é a minha história, isso conecta com as pessoas. Alguns de vocês, né? Outros não se veem, mas algumas pessoas vão se ver nessa história que eu tô contando. Mas eu poderia contar uma história de um aluno meu. Eu tenho 50 mil alunos. Com certeza eu tenho um aluno que tem uma história muito parecida com a sua. Se eu conto essa história, você vai se ver. E você vai falar assim, caraca, sou eu, essa é a minha história. Eu quero que essas coisas aconteçam comigo, tá? Gatilho mental. Depois temos o gatilho da reciprocidade, que pra mim é um dos mais poderosos, que é basicamente, tem muita gente que explica isso da mesma maneira, mas é uma boa explicação. Se eu tenho um filho e eu convido o seu filho pra festa de aniversário do meu filho, na festa de aniversário do seu filho, você vai se sentir meio que obrigado a convidar o meu filho pra festinha do seu filho. É isso. Então, eu faço uma coisa por você se sente na obrigação de fazer alguma coisa por mim. Quem usava o gatilho da reciprocidade era quem? Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, não sei se você já viu o filme, né? Não sei que mundo que você vive, se você não viu o filme do Poderoso Chefão, o melhor filme que... Cara, eu acho que é um dos melhores filmes já feitos no mundo. É absurdo, tá? Mas enfim, o filho do Poderoso Chefão, o livro também é surreal. Mas o filme do Poderoso Chefão, ele é um colecionador de favores. Ele faz favores pra várias pessoas. Só que ele faz o quê? Ele cobra esses favores depois. Ele usa a reciprocidade. Eu te ajudei, agora eu preciso que você me ajude. Então é o gatilho da reciprocidade. Gatilho da reciprocidade e o gatilho da antecipação. Não sei se você já viu aquele meme, o meme do vem alguma coisa por aí. Alguma coisa vai acontecer. É uma coisa muito forte. Eu fiz isso com você aqui e é natural, não é forçado, mas eu digo, eu vou mudar o meu cenário. Mas não vou contar pra você o que é. Aí o povo, o que será que ele vai fazer? Por que será que ele vai tirar a estante? Aí eu falo pra você assim, olha, em junho ou julho desse ano, eu vou lançar um novo produto. Tá, eu vou só falar isso. Vou lançar um novo produto, um produto que não existe. Eu nunca falei sobre ele em nenhum lugar. Vou lançar um novo produto. É real. Antecipação. Você vai falar, o que será que é? Agora eu já fiquei curioso, quero saber o que é. Tá? Então esses são alguns dos gatilhos mentais. Se você pesquisar, são vários. Vale a pena você pesquisar, dar um Google, ler mais sobre eles, mas é um dos princípios que todo curso de copy vai te ensinar. Terceiro princípio que todo curso de copy vai te ensinar é o princípio do inimigo em comum. O que é o inimigo em comum? Inimigo em comum é quando eu falo, por exemplo, a copy que eu uso do chefe chato usa muito o inimigo em comum. Por quê? O inimigo em comum é o seu chefe chato. Quando eu falo pra você que eu conto a minha história pra você e eu digo que, mas eu tava na minha zona de conforto. E eu queria mais, eu sabia que eu queria mais. Eu tô batendo em quem? Eu tô batendo na zona de conforto. É aquilo, você quer fazer algum amigo no caixa do banco? Xinga a fila. Tá no cartório? Fala mal da demora. Você tá no supermercado? Fala mal do caixa.
sei lá, falar mal de político hoje em dia é perigoso. Mas ainda assim, se você achar de uma pessoa que tem a mesma ideologia que a sua, inimigo em comum. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Essa é a lógica. O inimigo em comum ele funciona muito bem. O inimigo em comum pode ser a indústria, o inimigo em comum pode ser alguma situação, o inimigo em comum pode ser alguma pessoa, pode ser alguma entidade, pode ser alguma empresa, pode ser a maneira que as pessoas veem o mundo. O inimigo em comum ele pode ser uma perspectiva sobre alguma coisa, tá? Então, usar o inimigo em comum é muito inteligente. E por último, e não menos importante, o estudo do avatar. Tá? O que é o estudo do avatar? O avatar, ele é a personificação, tá? Personificação do seu cliente ideal. Tá? Então, o avatar, ele nada mais é do que você fazer um desenho de quem que é o seu público-alvo, de quem que é o seu público ideal. Mas, basicamente, o estudo do avatar é a gente desenhar quem é a pessoa que a gente quer falar, a pessoa com a qual a gente quer atingir com o nosso anúncio. E você vai ver que quando eu estiver aqui no final da aula e a gente for falar sobre a parte dos elementos de um anúncio impossível de ser ignorado, você vai ver que um dos elementos que eu vou trazer é você justamente saber com quem você está falando. Você falar com o público certo é um dos elementos mais importantes que existem. Você saber com quem você está falando é um dos elementos mais importantes que existem para você fazer um bom anúncio. Tá? E aí, quando a gente está falando de estudo do avatar, você vai ver 1000 teorias que falam sobre estudo do avatar, mas você pode dar um Google em algo que chama mapa de empatia. Tá? O que é o mapa da empatia? Essa imagenzinha aqui é basicamente você escrever sobre o seu público-alvo. Então, o que o meu público-alvo pensa e sente, o que ele escuta, o que ele fala e faz, o que ele vê, quais são as dores, então medo e ganhos, né? Desejo, ganância que essa pessoa tem. É o estudo do avatar. Você escreve, imprime isso daqui e vai colando post-its para fazer o estudo do avatar. Quando a gente está falando do que ele vê, a gente tem que... Eu vou botar aqui para você esses pontos. Então, quando a gente fala o que ele vê, nesse ponto a gente tem que enxergar o ambiente que o seu cliente frequenta. O que o mercado em que ele está oferece, quais são as pressões da sociedade em que ele se encontra. Isso aqui é o que ele vê, é o que a pessoa vê no dia a dia, então você vai colocar isso nessa seção aqui. Além disso, a gente vai colocar o que ele escuta, né? Na seção oposta aqui, nessa parte, a gente vai colocar o que ele escuta. Então a gente vai escrever aqui, é importante refletir sobre o que os amigos do seu cliente dizem, o que o chefe dele fala, o que os influenciadores dizem, o que as pessoas que ele acompanha falam, quais são os discursos que ele ouve repetidas vezes. Depois, na parte de baixo, o que ele fala e faz. Então, o que ele fala e faz, a gente vai preencher com... O que ele fala e faz é acima de... Aí tá aqui. Entender o que ele fala e faz é acima de tudo um exercício de observações, já que são as suas atitudes em público, aparência, como ele se veste, sua postura, suas falas e o comportamento dos outros. Então, quais são as ações que essa pessoa tem? O que ela fala? Ela escuta um determinado discurso, mas o que ela diz? O que ela diz para os outros? O que ela diz para ela mesma? Eu gosto muito de falar o seguinte, se você entende o que o seu público-alvo dorme pensando e acorda pensando, você tem nas suas mãos o tesouro, você tem a informação necessária para fazer o anúncio que essa pessoa vai parar para ouvir. Porque presta atenção aqui, por favor, em mim, fazer um anúncio que as pessoas não vão ignorar, fazer um anúncio que as pessoas vão parar para assistir, hoje em dia o mundo dos anúncios online é uma selva. Tá todo mundo anunciando. Não tem mais isso de você não ter um concorrente. Todo mundo tem concorrente. Como é que você lida com a concorrência? Sendo melhor do que eles. Como é que a gente fica melhor do que as pessoas? Se preparando mais e principalmente executando mais. Então, quando eu tô trazendo isso daqui para você, tudo que eu tô colocando aqui nessa aula, eu sei que assim, a maioria de vocês nunca vai executar isso daqui, tá? Vocês usam conteúdo como... Se tem criança, diminui o volume. Vocês usam conteúdo como uma punhetação, uma masturbação mental sem fim. Eu sei que vocês fazem isso. Eu faço isso muitas vezes com muitos conteúdos. E aí você fica consumindo porque isso te deixa feliz e motivado, mas você não implementa nada do que você está assistindo aqui. Então, o que eu tô te trazendo aqui é o que eu implemento para fazer os meus anúncios, é o que eu implemento para fazer os anúncios dos meus clientes e é por isso que eu tenho mais resultados fazendo anúncio online do que a maioria das pessoas. Porque eu faço algo que é óbvio, que você já conhece, que é simples. Mas se eu pedir assim, tá, beleza, você conhece, ótimo. Me manda aí o link do seu mapa da empatia, a foto, todas as informações que você preencheu do seu mapa da empatia.
Não tem. Se não está documentado, para mim não existe. Ah, mas existe sim. Não existe. Senão você teria a foto, você teria isso organizado. Tá? Então, o que a pessoa fala e faz é... Quem é essa pessoa na fila do pão? O que ela fala? Quais são os discursos que ela conta pra ela? Eu, quando vou fazer anúncio pra você, eu sei o que você fala pra você. Eu sei os medos que você tem, eu sei as dores que você tem. Eu sei que a maior parte da minha audiência, por exemplo, são pessoas que querem fazer uma transição de carreira. Você acha que às vezes eu tô falando grego, várias palavras que eu vou falando aqui você não entende nada, e você se pergunta, pô, será que é só eu que sinto isso? Então, o que acontece? Você tem que fazer esse desenho porque isso daqui, depois que isso aqui tá feito... Fazer um bom anúncio é um estalar de dedos. E aí, por último e não menos importante, a gente vai colocar aqui o que a pessoa sente e pensa. Então esse é um dos pontos mais difíceis, é entender o que passa dentro da cabeça do cliente. Entender o que realmente conta, quais são as preocupações, as aspirações, os pensamentos que mantêm a mente dele acordada as noites em claro. O que a pessoa gasta o tempo dela pensando, sem fim. Agora, esses daqui, isso aqui é o resumo rápido de 20, 30 minutos de todo o curso de copy que existe. Sentimentos, gatilhos mentais, inimigo em comum, estudo do avatar. 90% dos cursos de copy vão te entregar isso daqui, vão te cobrar, sei lá, R$1.000, R$2.000 para te ensinar esses elementos com um pouco mais de profundidade e talvez algumas estruturinhas para você copiar e colar e substituir as palavras. A gente criar um anúncio, agora eu quero que você me responda no chat, a gente criar um anúncio baseado nisso, funciona? Sim ou não? É um bom começo, mas a moral da história é: não tem por que a gente parar aí. Não tem por que eu fazer o anúncio só dessa maneira. Por quê? Estes anúncios que a gente vai criar a partir disso, preste atenção aqui em mim, por favor. Eles são bons para as pessoas que já estão prontas para comprar. Agora, para quem não está pronto para comprar, essa pessoa vai ser afetada pelo banner blindness. Pedro, o que é o banner blindness? É a cegueira de faixa. Banner blindness é um fenômeno caracterizado pela habilidade, consciente ou inconsciente, de um indivíduo de ignorar propagandas, anúncios ou qualquer outro elemento visual, inclusive fora do ambiente da web. A gente tem uma parte do nosso cérebro que identifica que alguma coisa é anúncio, a gente simplesmente ignora aquilo, a gente não vê e a gente foca só no que importa. Se você fizer um anúncio muito com cara de anúncio, só vai prestar atenção às pessoas que estão prontas para comprar. Então você vai lá e faz um anúncio assim. Isso aqui é clássico, você já viu isso na internet. Ajudo pessoas comuns a emagrecerem 7 quilos em 7 dias. Como se tornar um gestor de tráfego referência no seu mercado começando do zero. Aprenda a faturar R$10.000 por mês com e-books, com produtos de alto ticket, com lançamentos. Faça os seus 6 em 7 em, sei lá, em uma semana. Como pessoas comuns estão ganhando dinheiro através dessa estratégia inovadora. Tudo chamadinha. Eu chamo isso de chamadinha. Chamadinha funciona? Funciona. Chamadinha funciona. Funciona para as pessoas que já confiam em você, para as pessoas que já sabem que elas têm um problema, sabem que você tem um produto e que resolve esse problema. Ou seja, a chamadinha, a copy chamadinha, assim que eu gosto de chamar, a copy chamadinha, o anúncio chamadinha, ele funciona para quem está pronto para comprar. Agora, qual que é o problema? O problema é que a gente tem uma paradinha chamada níveis de consciência. O que são os níveis de consciência? Níveis de consciência, e se você já sabe, vou buscar a frase aqui do meu amigo Jerônimo Temel. Cuidado para não falar assim, isso eu já sei, eu vou parar de prestar atenção. Não, é por você já saber que você tem que prestar ainda mais atenção. Porque beleza, você sabe, mas você sabe reproduzir essa explicação da maneira que eu vou trazer aqui para você agora? Talvez não. Então, presta atenção para aumentar o seu nível, a sua densidade de conhecimento sobre esse assunto. Então, quais são os níveis de consciência? Basicamente, tem um cara chamado Eugene Schwartz que ele desenvolveu esse método. Ele fala o seguinte, que se acreditava no passado que a coisa mais importante que eu tinha que saber para vender para alguém era o quê? Era quem é essa pessoa, ou seja, o estudo do avatar.
Era eu saber o que que essa pessoa vê, o que que ela escuta, o que que ela fala e faz, o que que ela sente e pensa, quais são as dores e os desejos que essa pessoa tem. Se acreditava nisso. O Eugene Schwartz, ele vem com uma teoria inovadora. E ele diz o seguinte: a coisa mais importante não é você saber o que a pessoa... Não é você saber quem é a pessoa, mas é você saber o que essa pessoa sabe ou não sabe. Como assim, Pedro? O Eugene foi lá e criou 5 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é o totalmente inconsciente. Depois temos o consciente do problema, o consciente da solução, o consciente do produto e o consciente da marca. Você vai ver que esses nomes variam de lugar para lugar, mas o conceito é o mesmo. O consciente, o totalmente inconsciente, é a pessoa que sabe somente sobre o seu sintoma. Pedro, como assim sabe somente sobre o seu sintoma? Eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho bruxismo. Eu aperto os dentes de noite e aí no passado eu tinha um sintoma que era o quê? Dores de cabeça e meus dentes ficavam gastos, porque eu apertava os dentes e aí de noite dormindo e os meus dentes ficavam gastos. Esse era o sintoma que eu tinha. Eu não tinha ideia que eu tinha bruxismo, eu não tinha ideia que eu tinha um problema. Eu só tinha dor de cabeça e, meus dentes gastavam. Eu não entendia exatamente pelo quê, se era pela maneira que eu mastigava, não sabia exatamente qual era o meu problema. Aí um dia eu fui no dentista e o dentista foi lá e falou assim: olha, cara, os seus dentes realmente estão gastos. Eu sei o que é isso. Você tem um problema, você tem bruxismo. Ele vai lá e faz um diagnóstico. Então eu saio da pessoa que tinha um sintoma e tem um diagnóstico. Eu tenho bruxismo. Descobri o que eu tenho. E aí ele vai lá e fala pra mim: olha, o bruxismo ele não tem cura, mas você consegue diminuir os efeitos do bruxismo. Tá? Se você levar uma vida menos estressante, se você tem um aplicativo que você utiliza para você criar consciência quando você está apertando os dentes. Então ele fala assim: olha, existe uma solução. E ele me traz as diversas soluções para o meu problema. Um remédio, existe um remédio para isso. Só que ele diz o seguinte: olha, mas tem um produto que é o melhor para resolver isso. É uma plaquinha de bruxismo. Você vai usar ela enquanto você dorme e isso vai diminuir o desgaste dos dentes e eventualmente as dores de cabeça. Então ele vai lá e me traz o produto que resolve o meu problema. E aí ele falou o seguinte: olha, eu não sou dentista especializado nisso, mas eu trabalho com a melhor marca de plaquinhas que existe no Brasil. Na verdade é uma marca internacional e eu posso fazer ela para você. Consciente da marca. Eu sei de quem que eu tenho que comprar. Compro a plaquinha do meu dentista. Então imagina que eu sou totalmente inconsciente, não sei nem o que é bruxismo e aparece um anúncio para mim: cure o seu bruxismo em 7 dias com a plaquinha subida de bruxismo. Eu ia clicar nesse anúncio? Não. Por quê? Porque eu não estou pronto para comprar. Eu nem sei que eu tenho um problema. E a maioria das pessoas, você acha que não, mas a maioria das pessoas elas não sabem que elas têm um problema. Elas não têm ideia do problema que elas têm. E qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é guiar as pessoas por essa jornada. Tá? Então, agora você sabe que existem esses níveis de consciência. Agora calma. Por quê? Porque eu já vou chegar no ponto onde eu vou te explicar como que a gente cria os anúncios com base nisso. Porque você criar os anúncios... Agora a gente vai juntar duas coisas. Porque assim, eu não sou o demonizador da copy de chamadinha. Eu acho que as boas chamadas que usam gatilhos mentais, que usam um inimigo em comum, que usam o mapa da empatia bem preenchido, não é que eu acho, eu tenho certeza que eles funcionam. Mas a gente pode trazer um superpoder para esse cara, que é a gente fazer os anúncios baseado nisso e baseado também nos níveis de consciência. Só que para que a gente faça os anúncios baseados nos níveis de consciência, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, como que a gente cria? Primeiro, como que a gente pensa fora da caixa? Como que eu tenho ideias diferentes de anúncio para eu fazer para o meu negócio? E segundo, como que eu crio um framework? O que é um framework? Eu era para ter explicado isso no começo da live, né? Falha minha. Um framework é um passo a passo, é uma estrutura padrão de anúncios que eu sei que funcionam. Mas para a gente usar o framework, adivinha só, você tem que entender a base de copy, você tem que entender os níveis de consciência e você tem que saber pensar fora da caixa. E é por isso que a gente vai falar agora sobre como pensar fora da caixa. Lembra que eu falei que essa aula são 5 pontos? A gente já está no ponto número 3.
tá? Então fica comigo aqui que a gente tá encaminhando pro fim, pro creme de la creme, pra melhor parte, tá? Então como que a gente faz para pensar fora da caixa? O primeiro passo pra gente pensar fora da caixa, e eu sei que ele é óbvio e que você acha que não é isso, mas é isso, o primeiro passo é a gente investir um tempo pra pensar. Sério? Sério. Quantas vezes na sua vida você dedicou um espaço da sua agenda, você reservou um horário para pensar e resolver um problema? Quanto tempo você reservou na sua agenda para ter ideias sobre alguma coisa? Então, invista um tempo para pensar. Invista um tempo para pensar em novas ideias. Calma que eu já vou te falar quais ideias você vai pensar. A gente vai investir um tempo para pensar e a gente vai pensar tudo que está dentro da caixa. A gente vai ter as ideias mais óbvias que existem. Eu gosto de falar o seguinte, eu escutei essa frase de um cara chamado Mark Wahlberg. É um ator de Hollywood, mas ele é um empresário, eu gosto muito dele. Enfim, aí o Mark Wahlberg ele falava numa entrevista o seguinte, cara, não me julgue, quando a gente foi pensar no filme XYZ, eu olhei pro fulano e disse o seguinte pra ele, olha, a gente vai ter ideias agora. E eu quero que você não me julgue pelas minhas ideias ruins. Eu quero que você me julgue só pelas ideias boas. Então, assim, tá liberado ter ideia ruim. Tá liberado ter ideia ruim. Só que para que a gente tenha as ideias mais inovadoras, primeiro a gente tem que ter todas as ideias menos inovadoras. E o problema é que a maior parte das pessoas não reserva tempo suficiente para pensar. Aí elas têm todas as ideias mais óbvias. E quando elas estão chegando perto do diamante das melhores ideias, elas param de pensar, porque elas já tiveram meia dúzia de ideia óbvia e elas acham que elas não são criativas. E tudo bem, você conta essa história pra você, mas todo mundo é criativo. Se você tem um cérebro, você é criativo. Ponto, acabou. Não existe discussão. Aí beleza, a gente vai pensar tudo que tá dentro da caixa e a gente vai começar a pensar as coisas que estão fora da caixa. E aí você vai fazer esse processo repetidas vezes. E o que alimenta esse processo? O que alimenta esse processo são as suas referências. Você tem que ver o mundo. Você tem que ler. Eu gosto de falar que... Eu gosto muito de falar sobre produção de conteúdo. Produção de conteúdo nada mais é isso aqui que eu estou fazendo agora, é um conteúdo. Eu estou botando para fora informações. Como? Através da minha fala e através da minha escrita. Eu estou vomitando conteúdo para você. A gente cria conteúdos de duas maneiras. Fala e escrita. Você consome conteúdos de duas maneiras. Escuta e leitura. Então, o que você tem que fazer? Pô, você tem que buscar referências, você tem que expandir os seus horizontes, você tem que ler conteúdo, você tem que ler novas coisas, ler novos livros, você tem que ver novos vídeos, ver novos lugares. Por que viajar é uma coisa tão legal, né? Porque a pessoa que viaja, ela nunca volta a mesma. Você tem uma perspectiva nova, contato com uma cultura nova, com lugares novos, novas conversas, novas pessoas, novos papos. Você nunca conversou com alguém e sentiu assim, cara, essa conversa mudou a minha vida. Porque você está tendo essas novas referências. Então você tem que estar o tempo inteiro. E hoje na internet é maravilhosa, porque a gente pode estar perto das maiores referências do mundo sobre os assuntos nos quais a gente quer ser bom. Eu fui lá, a Priscila, né, minha esposa, palestrou em Harvard nas 2 semanas atrás e a gente fez um tour no campus de Harvard. Fizemos um tour no campus e quem estava fazendo o tour era um aluno brasileiro, ele estava nos acompanhando durante o tour. E aí, uma hora a galera meio que ficou dispersa e eu fiquei conversando com ele. Aí eu olhei para ele e falei o seguinte, cara, fiz várias perguntas, eu gosto muito de fazer perguntas que deixam as pessoas pensando. E aí uma das perguntas que eu fiz para ele, falei assim, cara, qual que foi a aula mais legal que você teve aqui em Harvard? E ele falou assim, cara, foi introdução, ele respondeu na hora, introdução à psicologia. Com um cara que provavelmente você não vai conhecer. Chama Daniel Gilbert, com G, Gilbert. E cara, eu sou fissurado no Daniel Gilbert. Sou fissurado. Eu li basicamente todos os livros que ele tem. Eu já vi todos os TED Talks que ele deu, as palestras que ele tem no YouTube. Eu adoro o jeito que ele ensina. E eu não fui pra Harvard. Mas eu também não usei isso como desculpa. E aí eu comecei a bater o papo com o cara sobre o que ele viu na aula. E eu falei assim, pô, isso tá no livro dele.
E no livro dele, ele dá o exemplo da turma de cerâmica e não sei o quê. E o cara, é isso mesmo, ele falou isso na aula também. Então assim, eu não tive na aula, mas eu tive acesso aos conhecimentos. Aquilo ali me trouxeram novas referências para que eu pudesse criar novos conteúdos. Mas enfim, volta aqui comigo. Como que a gente pensa fora da caixa? A gente investe um tempo para pensar, a gente pensa tudo que está dentro da caixa e a gente pensa no que está fora da caixa. A gente busca referências e repete o processo. Só que o que a gente vai reservar tempo para pensar quando a gente está pensando em anúncios? A gente vai pensar em big ideas. E aí eu quero muito dar os créditos aqui de duas coisas, na verdade. Esse início dessa aula com a base de todo o curso de copy, eu vi o Leandro Ladeira trazendo isso aqui numa palestra e eu achei sensacional como que ele condensou esse conhecimento em tão poucas palavras. Óbvio que eu ensinei aqui com o meu tempero, mas eu achei muito bom. E ele trouxe também o conceito de Big Idea, muitos cursos de copy vão falar sobre isso, e ele trouxe de uma maneira tão simples para mim numa conversa que a gente estava tendo, e ele basicamente falou o seguinte, cara, Big Idea nada mais é do que qualquer coisa que você acredita sobre o seu negócio, produto, nicho. Basicamente são as suas crenças, a maneira que você vê o mundo. E aí, eu entrei num desafio de escrever. E aí aqui que mora o desafio, que assim, você não vai fazer, mas tá tudo bem. O seu concorrente vai, eu fico triste por você, feliz por ele. Você vai escrever 50 Big Ideas. Então eu vou lá e vou escrever 50 Big Ideas sobre tráfego pago. Por exemplo, eu vou escrever que todas as empresas precisam de um gestor de tráfego. Eu vou escrever que você pode aparecer mais do que o seu concorrente gastando menos do que ele. Eu vou escrever que nunca houve um tempo tão bom para ganhar dinheiro trabalhando em casa. Número 3, número 4. E aí eu vou. Vai chegar uma hora que vai ficar difícil. Quando ficar difícil, saiba que você pensou tudo que estava dentro da caixa. Quando eu fiz esse exercício, eu demorei mais ou menos, cara, foi mais ou menos umas 4 horas para escrever a minha lista. Eu escrevi 127 itens. 127. Eu tenho a minha lista aqui, eu não vou mostrá-la para você porque isso aqui é minha mina de ouro. Mas eu saí daqui, se liga. Eu saí disso daqui, tá? Então eu saí disso daqui, dessas primeiras, eu realmente copiei as primeiras aqui pra você. Por exemplo, pra minha ideia, número 52, que é até os traficantes vão querer mudar de profissão quando souberem o quanto você ganha. Então assim, eu vou fazer um anúncio com isso? Provavelmente não, porque eu não quero ter problemas com os traficantes. Mas, nessa lista, eu tive a ideia que vai nortear o meu evento desse ano. Todo evento eu faço eventos ao vivo uma vez por ano. Esse ano vai ser no Rio de Janeiro o nosso evento. E é o maior evento o maior evento de gestores de tráfego do mundo. E todo evento tem uma narrativa, tem uma linha mestra, tem um mote. E é sempre uma coisa que a gente gasta muito tempo pensando. Foi dessa lista de ideias que a gente pegou a ideia desse evento. E eu juro pra vocês, o vídeo que a gente tá produzindo para o evento, tô dando spoiler aqui, não podia falar, mas o vídeo que a gente tá produzindo para esse evento é o melhor vídeo da minha vida. O melhor, cara, é algo assim, é absurdo. E vai ser só pra quem estiver lá. Mas, voltando aqui, dá muito trabalho escrever essas ideias. E a verdade é que chega uma hora que parece que você acabou o seu estoque de ideias. Tá? Mas, mais uma vez, esse é o momento que você saiu da caixa. E aí, o que você começa a fazer? Você começa a usar, isso eu aprendi com o Vinícius Gambetta,
você começa a usar uma estratégia de criatividade que chama limitação. Se eu falar para você assim, pensa em 50 coisas diferentes. Vai, me fala, 50 coisas diferentes. Você fica meio, cara, você nem sabe por onde começar, você vai olhar pra sua volta e eu quero que você escreva 50 coisas diferentes, você fica meio perdido. Mas agora você fala assim, olha, você tem 2 minutos pra anotar o maior número de meios de transportes possível. Maior número de meios de transporte possível. Aí você vai começar. Carro, você vai começar pelos mais óbvios. Carro, moto, avião, ônibus, trem, metrô. Aí você já começa a dar uma viajada. Patinete. Foguete, patins, skate elétrico, cavalo, X, Y, e aí você vai começar a vomitar mais ideias. E aí o que eu acabei de fazer? Eu limitei o seu universo de ideias a meios de transporte. Vai ser mais fácil de você montar, de você pensar nessa lista quando você está limitado. Então o que você pode fazer? Você cria listas de ideias que são uma mentira, que são ruins, que são absurdas, que são emocionantes, que são relacionadas à sua história, que são, sei lá, surpreendentes. E aí você vai limitando. Toda vez que eu limito a uma nova categoria de ideias, eu vou tendo mais ideias. Feito isso, e aí assim, Pedro, é o trabalho do gestor de tráfego montar todas as ideias dos anúncios? Não. Mas um dos diferenciais, por exemplo, da minha empresa é que a gente monta não o anúncio. Eu não escrevo o anúncio para o cliente. Eu não crio a imagem do anúncio para o cliente. Eu não crio o vídeo para o cliente. Mas eu dou as ideias de anúncio para os clientes. E eu instruo os meus clientes a fazerem esse exercício aqui. A maioria faz? A maioria não faz. Mas se a maioria fizesse, eles não eram a maioria, eles eram a minoria. Então, assim, a maioria das pessoas que está assistindo isso aqui nunca vai fazer esse exercício. Você vai achar legal, você vai anotar, mas você não vai fazer de fato. Só que quando você faz isso, volta aqui comigo, quando você entende a base de todo o curso de copy, quando você entende os níveis de consciência, quando você tem as ideias de dentro da caixa, porque elas são importantes também, e as ideias de fora da caixa, aí você fazer um framework de um anúncio que funciona é fácil. Porque um framework de um anúncio que funciona é sempre dividido em 3 etapas. Gancho, corpo e call to action. Gancho é o que vai chamar a atenção e filtrar a audiência certa. Eu gosto de falar que o seu anúncio, ele não pode ser um imã. O seu anúncio não pode ser um imã. O seu anúncio, ele tem que ser um filtro. Ele tem que ser uma peneira. Só tem que ver o seu anúncio até o final as pessoas que vão comprar de você, as pessoas que estão interessadas no seu negócio. Então, o anúncio, ele tem que chamar a atenção, sim, mas ele também tem que filtrar a audiência. O corpo ele vai explicar o que eu estou divulgando, como que vai acontecer, quando que vai acontecer, onde que vai acontecer, o que é aquilo ali que a pessoa está vendo, por que a pessoa tem que clicar no meu anúncio. E o call to action é fazer, o CTA, né, call to action, chamada para ação, fazer a chamada para ação. Agora, como que a gente faz um bom gancho para o nosso anúncio, tá? Existem várias maneiras da gente fazer isso. Eu vou te trazer as principais aqui que eu mais utilizo, tá? A primeira é através das perguntas. Então eu vou trazer o quê? Dores, desafios, desejos, conflitos, dilemas, dúvidas que a minha audiência tem. Por exemplo, eu posso fazer um anúncio e falar assim, cara, você já parou pra pensar como que tem tanto moleque menos inteligente, com menos formação profissional do que você, ganhando tanto dinheiro na internet? E aí eu jogo esse anúncio para pessoas um pouco mais velhas. Eu sei para quem que eu tô anunciando. E eu tô fazendo um anúncio com uma dúvida que a pessoa tem. Cara, você já parou pra pensar como que tem X? E se a pessoa falar pra mim assim,
Eu já parei pra pensar nisso daí. Se ela já parou pra pensar, ela espera encontrar a resposta no meu anúncio. Mas eu chamei a atenção dela e eu tô filtrando, porque eu quero pessoas que já pensaram sobre isso, sobre ganhar dinheiro na internet. Ou eu posso falar com o dono do negócio que tem uma determinada dor. Eu posso falar assim, por acaso, você já contratou uma agência de tráfego pago, já contratou uma agência de marketing para cuidar dos seus anúncios e tudo que você fez foi trazer um caminhão de leads desqualificados, lotar o seu comercial de trabalho e não trazer mais vendas para o seu bolso? Pois é, esse é o cenário mais comum que existe no tráfego do Brasil. Você sabe por quê? Porque os gestores de tráfego, eles não entendem como fazer anúncios, não que vão chamar todas as pessoas, não que vão ser um imã, mas como fazer anúncios que vão ser um filtro, que vão filtrar a sua audiência certa. E para um gestor de tráfego entender isso, ele tem que saber a base sobre copywriting, ele tem que entender sobre níveis de consciência e ele tem que entender sobre como fazer um framework de um anúncio que funciona. Um anúncio exatamente igual a esse que eu estou fazendo agora na sua frente. Se você quiser uma equipe de marketing competente que vai trazer não leads, mas vendas para o seu bolso, clica aqui no botão de Saiba Mais e chama agora o meu time. A gente está pronto para te atender, tirar todas as suas dúvidas. A gente se vê lá. Acabou! Acabou! E tudo começou com uma dor. Ah, Pedro, mas o meu especialista não vai fazer anúncio tão rápido assim. Não, se eu te mostrar o rolo da câmera do meu celular nos primeiros anúncios que eu gravei, eu não tinha essa habilidade de coesão com as ideias, mas é prática. Só que o mais importante é a primeira frase que eu falo. É a dor. Porque eu tô chamando a atenção e atraindo o público certo. Sem um bom gancho, não importa o corpo, não importa o call to action. O gancho é a parte que mais importa do anúncio. Então eu posso fazer uma pergunta falando com as dores, falando com o desafio que a pessoa tem, falando com o desejo, falando com os conflitos, falando com os dilemas, falando com as dúvidas que essa pessoa tem. Só que eu tenho que mapear isso. O problema é o quê? Presta atenção em mim aqui. O problema é você sentar na cadeira e falar assim, vou gravar anúncio. Ou você vai pedir pro seu especialista gravar anúncio para a pessoa com a qual você vai trabalhar. E a pessoa fala assim, tá, mas eu vou gravar o quê? Ai, não sei, quer saber? Eu não vou gravar nada hoje, não. Foda-se. É isso que vai acontecer, já aconteceu comigo inúmeras vezes. Agora, quando você reservou um tempo para pensar, você estruturou as ideias, você mapeou várias big ideas, você teve várias ideias diferentes, você fez um mapa da empatia, você foi lá e pensou sobre as dores, os desejos, os sentimentos, os inimigos incomuns, você estruturou, você pegou tudo que eu ensinei nessa aula e você preencheu as lacunas com o seu cliente, com a pessoa que você quer atingir. Vai chegar aqui na hora, você já tem isso aqui mapeado. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Tá? Essa é a maneira mais fácil de você fazer um anúncio. É através de uma pergunta. Outra maneira, sacada contra-intuitiva. Eu te ensino tudo aquilo... Eu começo meu anúncio falando algo que vai contra o senso comum. Então, por exemplo, no passado, muita gente falava mal do botão impulsionar. Muita gente falava mal do botão. Aliás, as pessoas, todo mundo, no passado mais distante, as pessoas só usavam o botão impulsionar. Então eu ia lá e fazia um anúncio. Você sabia que você está jogando dinheiro fora apertando no botão impulsionar? Aí a pessoa falou assim, como assim? Eu uso o botão impulsionar? Eu tô ganhando dinheiro com o botão impulsionar. Ela para pra prestar atenção no meu anúncio. Aí depois um monte de gestor de tráfego começou a falar mal do botão impulsionar, Eu falei, beleza, vou contra o senso comum. Eu vou lá e vou dizer assim, cara, você sabia que usar o botão impulsionar é uma das melhores estratégias de tráfego pago que existem? Pois é, mas o que as pessoas não entendem é que o botão impulsionar, ele é como se fosse um saca-rolha do seu canivete. Ele é apenas uma ferramenta que está no seu canivete. Ele é muito útil e serve para você desempenhar uma determinada função. Só que quando a gente está usando o gerenciador de anúncios da Meta, a gente tem uma diversidade de outras funções que a gente pode utilizar. Peraí que agora ficou preso o negócio aqui. Mas a moral da história é, tudo bem, eu meti uma analogia maluca aqui com o canivete? Meti. Mas a questão, agora eu parei de fazer o anúncio, tá? Mas a questão é o seguinte, a sacada contra-intuitiva é você ensinar algo fora do que tá todo mundo falando. E assim, eu não acredito que a melhor maneira de você gastar o seu dinheiro com tráfego pago é com o botão impulsionar. Mas
Eu acredito que gastar dinheiro com botão impulsionário é muito bom numa situação, que é quando você quer atrair seguidores. Então eu posso falar, pô, você sabia que usar o botão impulsionário é uma das melhores estratégias de tráfego que existem? Mas não serve para todas as situações. O erro são as pessoas que usam o botão impulsionário para todos os seus objetivos. Para gerar seguidor, para gerar engajamento, para vender, para gerar lead. E o botão impulsionário não serve para tudo isso. Agora, o que serve para tudo isso? É uma combinação. Você usar o botão impulsionário em algumas situações e o gerenciador de anúncios em outras situações. O problema, o gerenciador de anúncios é complexo. A solução, você pode contratar alguém que o trabalho da pessoa é justamente operacionalizar o gerenciador de anúncios para você. Então eu vou contra o senso comum. O que todo mundo acredita ser de uma maneira, eu vou lá e ensino de outra maneira. Na verdade, eu chamo a atenção no meu anúncio falando isso. E aí, claro, eu tenho que fazer isso com um anúncio que filtra a minha audiência. Ou eu posso falar no meu anúncio, eu vou fazer um anúncio assim. A pior maneira de você ganhar dinheiro na internet hoje é sendo gestor de tráfego. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas que buscam virar um gestor de tráfego, elas nunca viram realmente um gestor de tráfego. Elas ficam só no mundo dos estudos, porque aprender tráfego pago, aqui entre nós, é algo complexo. Só que, para as pessoas que estão dispostas a trabalhar, a estudar, a vencer os medos, a vencer as inseguranças, às vezes ter um trabalho depois do trabalho, aí, meu amigo, minha amiga, aí a gestão de tráfego vai funcionar para você. Só que para o resto, para a maioria das pessoas, vale mais a pena você seguir no seu trabalho. Você vai ganhar muito mais dinheiro, vai ter muito menos esforço e não vai perder seu tempo aprendendo uma coisa que nunca vai render nenhum ganho para você. Agora, se você não é desse tipo de pessoa e está disposto a fazer o que tem que ser feito, clica no botão de Saiba Mais que eu te ensino como ganhar dinheiro como gestor de tráfego. Eu acho que pode funcionar. Sacada contra-intuitiva. Vou contra o que a maioria das pessoas está falando, tá? Funciona muito. Outro anúncio. História. A história pode ser a sua história, pode ser a história de alguém que você conhece, a história do seu cliente ou a história de todo mundo. Como assim, Pedro? Por exemplo, eu sempre que eu faço reunião, a gente atende vários médicos na nossa agência. Eu chego pro médico e falo assim, cara, o que todo paciente fala pra você no consultório? Ah, todo paciente fala pra mim a mesma coisa. Que já tentou emagrecer, que tem ali 20 dias de foco quando tá fazendo uma dieta, mas que logo depois a pessoa sai da dieta uma vez, ela desanima, e aí ela enfia o pé na jaca, e aí volta tudo que era antes, porque ela deu uma saída da dieta. Sei lá, a pessoa me conta isso. Eu falo assim, beleza, a gente vai contar isso no anúncio. E o anúncio começa assim. Cara, eu tenho uma paciente que ela já veio aqui na minha clínica 10 vezes e ela tem sempre o mesmo problema. Ela vai lá, faz a dieta certinha por 20 dias. Chega uma ocasião, um aniversário de criança, quem é que não gosta de um aniversário de criança? Ela sai da dieta. E aí, por sair da dieta naquela vez, ela resolve enfiar o pé na jaca o resto da semana. E aí ela acaba saindo da dieta, não segue o protocolo e não tem os resultados que ela merece. Você sabe qual que é o nome desse efeito? O nome desse efeito é o efeito Shibboleth. Aí vou dar o nome pro efeito, Shibboleth. Cada um vai dar o seu, o meu Shibboleth. É efeito Shibboleth. Só que se eu te contar que existe um método que permite que você saia da dieta, praticamente todas as semanas, como um chocolatinho todo dia, e ainda assim que você emagreça, você acreditaria em mim? Provavelmente você não acreditaria, porque eu sei que parece muito bom pra ser verdade. Mas eu quero que você ouça o que a Sandra, essa moça que foi na minha clínica 10 vezes, contou pra gente aqui nesse depoimento. Nossa, minha vida era muito difícil antes de conhecer a doutora Laís. Eu saía da dieta muitas vezes, me sentia extremamente culpada. Eu vivia o tempo inteiro no efeito sanfona, eu estava quase fazendo música já. Mas depois de conhecer o método Shibboleth, a minha vida mudou. Eu descobri que eu podia sair da dieta e ainda assim continuar magra e esbelta. A nossa amiga foi embora. Eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito. Mas ó, é você contar todo o seu paciente tem todo o seu cliente tem uma mesma história. Você tem uma história, alguém que você conhece tem uma história. E tudo que você precisa é que as pessoas se identifiquem com essa história. Tudo que você... Depois disso, a gente tem um anúncio que a gente vai chamar de demonstração. Tá? Normalmente eu traria aqui o segmentado, mas eu vou mudar.
Eu vou trazer o de demonstração. Por quê? É o que funciona muito para negócio local. Demonstração é você mostrar como que o produto funciona, como que o produto funciona na prática. Então, por exemplo, vou atender uma clínica, a gente mostra como é que é por dentro da clínica. Vou mostrar os bastidores de uma loja de açaí que a gente atende. Vou mostrar como que funciona, sei lá, alguma coisa que eu tô vendendo, como que é simples alguma determinada coisinha. Sei lá, eu vou vender a minha... Ui, quase caiu aqui. Eu vou vender o meu Stream Deck, que é isso daqui, ó. Eu vou fazer uma demonstração para você que com o clique de um botão eu consigo operar toda a minha transmissão ao vivo. E eu vou vender isso aqui para produtores de conteúdo. Então esse anúncio demonstrativo que mostra o espaço, mostra bastidores, mostra como funciona, ele vai funcionar muito bem, tá? Então esses daqui são exemplos de gancho que eu tô trazendo para você. Você pode encontrar e criar vários outros. Só que o que você precisa entender? Você precisa entender que ao olharmos para esses níveis de consciência que eu te trouxe antes, a gente tem que fazer anúncios que conversem com cada um deles. E os anúncios que vão conversar com cada um deles, eles vão ser diferentes. Quando a gente está falando do totalmente inconsciente, vai ficar meio ruim essas cores que eu vou usar aqui, mas é porque vai ficar mais fácil da gente escrever. Quando eu estou falando do totalmente inconsciente, eu vou fazer anúncios que normalmente vão trazer um tom de oportunidade, de notícia, de fato interessante, de curiosidade. Por exemplo, vamos pegar a parada do bruxismo. Quando eu vou fazer um anúncio que fala só com as pessoas que têm o sintoma, eu vou fazer anúncios focados em falar com quem não sabe que tem um problema. Quem não sabe que tem um problema. Normalmente eles são o quê? São os anúncios de curiosidade que parecem ser mais uma oportunidade, uma notícia, um fato interessante. Se eu fosse pensar no bruxismo, eu posso falar o seguinte: as pessoas que tentam fazer isso acabam com a sua dor de cabeça. Fatos interessantes sobre enxaqueca. Eu não sei. Lembra do bruxismo? Eu não sabia que eu tinha bruxismo. Tá falando sobre enxaqueca. Ou a pessoa vai dizer assim: esses 3 tipos de pessoas rangem os seus dentes. Descubra qual delas é você. É um fato, é uma curiosidade. Então, descubra se você range. Teste rápido, descubra se você range seus dentes de noite. Sintoma, eu tô pegando só no sintoma. A dor de cabeça, o dente gasto, eu tô pegando só o sintoma. Então eu vou descobrir eu tenho que saber quais são os sintomas da minha audiência e eu vou criar os anúncios que falam com esse sintoma. Agora, quando eu tô falando com a pessoa que sabe que tem um problema, quando eu tô falando com a pessoa que sabe da solução do problema dela, daí eu vou falar com quem? Com quem sabe já que tem o problema e que possivelmente sabe que tem uma solução. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer anúncios que focam em temas que tangenciam o problema. Então eu vou falar, por exemplo, como diminuir o efeito do bruxismo. A pessoa já sabe que tem bruxismo. Eu vou falar técnica para não ranger os dentes de noite. Mas eu não tô vendendo plaquinha de bruxismo ainda. Eu tô falando de coisas que tangenciam o problema. Que tangenciam o problema e o desejo da pessoa. Lembra lá? Problema, desejo, dor. Isso daqui é o quê? Medo e ganância. E aí, por último e não menos importante, aí eu tenho a galera consciente do produto. Deixa eu pintar isso aqui de vermelho também. Eu tenho a galera consciente do produto e consciente da marca. Para essas pessoas, presta atenção, aqui vale a pena eu fazer o anúncio focado no benefício do meu produto, nas dores, nos desejos, a promessa do produto em si. Então aqui eu posso falar, plaquinha subido de bruxismo. Placa para bruxismo que cura suas dores de cabeça em 7 dias. Pare de ranger os seus dentes. Curso para curar o bruxismo. Sei lá. E-book definitivo para você parar de ranger os dentes, dormir melhor e diminuir sua dor de cabeça. Como pessoas comuns estão curando o bruxismo com essa simples técnica. Chamadinha. Vai funcionar para quem? Para quem já sabe que tem o problema, para quem já é consciente da marca. Qual que é o poder dos anúncios online? O poder dos anúncios online é que eu consigo fazer a pessoa primeiro ver esse anúncio, depois eu faço a pessoa ver esse anúncio, depois eu passo a pessoa ver esse anúncio. Eu vou trazendo as pessoas de um nível de consciência para outro, de um nível de consciência para outro, de um nível de consciência para outro. Então você fazer um bom anúncio, no final das contas, se resume a 6 elementos principais. Quais são esses elementos?
Elemento número 1. O anúncio ele foi pensado para um objetivo e para um público-alvo. O problema das pessoas é querer fazer anúncios para todos os objetivos. Ah, não, eu quero que esse anúncio ele gere engajamento e vendas. Não, ou é vendas ou é engajamento. Eu quero que esse anúncio gere instalações do aplicativo e seguidores. Não, ou é seguidores ou instalações do aplicativo. Então você tem que saber o porquê que você está fazendo aquele anúncio. Porque isso aqui vai influenciar diretamente o quê? A sua chamada para ação. Eu vou chamar a pessoa para fazer o quê quando ela vê o meu anúncio? E eu tenho que ter um público-alvo. Quem que vai ver esse anúncio? Quem que é essa pessoa? O que que ela escuta? O que que ela vê? O que que ela pensa e sente? O que que ela fala e faz? Quais são as dores? Quais são os desejos dessa pessoa? Se eu tenho essas respostas e também junto isso com os níveis de consciência, qual que é o sintoma que essa pessoa tem? Essas são as perguntas que você tem que responder, tá? Se você é do tipo de pessoa que anota isso, tá? Você tem que responder isso. Qual que é o sintoma que a pessoa da minha audiência que não sabe que tem um problema tem? Qual que é esse sintoma? Qual que é o diagnóstico que essa pessoa pode ter? Quais são os possíveis diagnósticos? Quais são os possíveis remédios para esse problema? Quais são os possíveis produtos que resolvem esse problema dessa pessoa ou que fazem essa pessoa alcançar o desejo dela? Isso para tudo. Ah, outro dia o cara me mandou. Ah, isso daí é que mas eu vendo comida no iFood. Pô, você nunca teve o problema de não saber o que pedir no iFood? Você realmente nunca teve esse problema? Você nunca teve o sintoma de você acabar pedindo uma comida ruim porque você não se organizou para pedir antes. Mas você não sabe que a gente tem aqui a nossa entrega antecipada. Você faz o pedido e ele já deixa agendado para o dia seguinte, sei lá. Problema é cada um com seus problemas, mas você vai parar para pensar nisso, nessas coisas. Parar para pensar. Eu não tenho ideia. Você não tem ideia porque você não para para pensar. Não é porque você não é criativo, é porque você é preguiçoso. Você gosta de dizer que você não é criativo porque a culpa não é sua. É a genética, Deus, o universo que não te fez criativo. Agora, dizer que na verdade você é preguiçoso, a culpa é sua, né? Beleza, esse é o ponto número 1. Ponto número 2. O anúncio ele pode se camuflar ou se destacar. Pedro, o que você quer dizer com isso? Um anúncio, ele pode ter uma cara de anúncio ou não. Eu posso fazer um anúncio que você vai bater o olho e falar assim, nossa, você nunca viu um anúncio que você falou assim, nossa, isso aqui nem parecia um anúncio. Teve uma época que eu fazia muito anúncio fingindo que eu tava num podcast, então eu filmava mais de lado, assim, o meu rosto, eu deixava essa mesa onde eu tô aparecer, que ela é uma mesa de madeira bem típica de podcast, não tinha essa estante no fundo, mas eu começava o anúncio falando assim, não, você não entendeu o que eu quis dizer com isso. A verdade é que hoje dá para enriquecer com gestão de tráfego. O problema é que o povo ignora o que eu estou dizendo porque eles falam assim, mais um vendedor de curso, um coach. Mas a maioria das pessoas não sabe que a gente tem mais de 50 mil alunos. São 50 mil pessoas. O meu trabalho não é eu vendo curso, mas o meu trabalho é ser um professor. Então a pessoa olha o meu anúncio, eu nem olhando para a câmera tô. Eu tô falando como se eu estivesse conversando com alguém num podcast. E eu conheço várias pessoas que alugam salas de podcast para fazer isso. Por quê? Porque o meu anúncio ele vai se camuflar no meio naquele bololô de conteúdo orgânico. Ou o meu anúncio ele pode se destacar, ele não precisa ter cara de orgânico o tempo inteiro. Eu já vi um monte de gente ensinando isso. O anúncio não pode ter cara de anúncio. Tem anúncio que tem que ter cara de anúncio. Eu faço um monte de anúncio que tem cara de anúncio e funciona. Por quê? Porque eu tô trazendo ele pro público certo. Não é você fazer só anúncio que tem cara de anúncio. Então você faz os dois, não é um ou outro. Terceiro ponto, o anúncio nunca tá sozinho. Você nunca vai fazer um anúncio. Você vai fazer 50 anúncios. Você vai fazer 10 anúncios, 20 anúncios, 35 anúncios. Quando a gente vai fazer uma grande campanha aqui, eu nunca começo sem pelo menos 50 anúncios. Nunca tá sozinho, diferentes tipos, diferentes formatos, imagem ou vídeo, Reels ou carrossel, todos, usa todos. Usa todos e descobre o que funciona melhor. Descobre o que funciona melhor. Número 4. Um bom anúncio é criado a partir de referências. Se todos os dias, eu falo isso há anos, povo, há anos. Se todos os dias ou toda segunda-feira você chegar aqui na biblioteca de anúncios da Meta, só jogar no Google, biblioteca de anúncios Meta, vai ser o primeiro link. Você vem aqui, você pesquisa todos os anúncios e você pesquisa anúncios que falam sobre sobre consulta, digita aqui a palavra consulta, enter. Você vai ver todos os anúncios que tem a palavra consulta inserida no anúncio. Ele vai dar aqui mais de 50 mil. Pô, será que a biblioteca de anúncios vai me deixar na mão? Não, ó. Mais de 50 mil, tenho certeza.
Eu vou olhar todos os anúncios que falam sobre a palavra consulta. Apareceu anúncio até em espanhol aqui pra mim. Aí eu faço o quê? Eu vou dar play nos vídeos. Eu só não vou dar play aqui porque às vezes vai aparecer... Deixa eu mutar aqui essa... Eu vou dar play aqui nos vídeos. E aí, olha só, que legal isso daqui, ó. Doutor, quando devo buscar um médico oftalmologista? Adorei. Eu adorei isso daqui. Que legal essa... Tipo, a pessoa tá digitando na caixinha de perguntas dele. Adorei, achei muito bom. E é uma dúvida. Ele pegou o quê? Uma dúvida que a pessoa tem. Lembra que eu falei pra você? Ó, é um excelente gancho esse anúncio. Um excelente gancho. O que eu falei pra você? Gancho, chamar a atenção e filtrar a audiência. Dores, desafios, desejos, conflitos, dilemas, dúvidas. Quando que eu devo ir atrás do oftalmologista? Eu não sei também. Quando que eu devo ir? Então, ele é criado a partir de referências. Eu posso fazer isso na biblioteca de anúncios, ou você pode pegar o Ads Transparency do Google. Você vai abrir aqui, ó, Ads Transparency Google. Entra aqui e aqui você vai pesquisar pelo site do anunciante. Então você pode jogar aqui Pedro Sobral. Vai aparecer aqui, ó, pedrosobral.com.br. Ele não é tão bom quanto a ferramenta da Meta, mas você vai clicando aqui, ó, ver mais anúncios. E aí você vai ver aqui todos os anúncios que eu tô rodando no Google. Todos. Tanto de imagem, quanto de vídeo, quanto de texto. Todos eles você vai ver aqui. Você consegue ver os seus concorrentes. E você ainda pode abrir o Creative Center do TikTok. Abre aqui o Creative Center do TikTok. E aqui você pode pegar... Onde é que vem mesmo aqui? Pera aí. Aqui, ó. Procurando pelos exemplos dos melhores anúncios. Aí você aperta aqui. Você seleciona o país. Então aqui está no caso Brasil. Você seleciona a indústria. Você pode pegar aqui o objetivo de campanha. Eu quero os melhores anúncios de conversão dos últimos 30 dias. Eu ainda posso pegar o formato. Ou eu posso pegar a indústria. Sei lá, eu posso pegar aqui. Eu quero a indústria de saúde. E aí ele vai mostrar aqui quais são os melhores anúncios, ó. E aí eu vou, ó, as mulheres que não tomam colágeno. Tá falando com quem? Com mulher que não toma colágeno. Ela poderia ter começado o anúncio. Pô, você é mulher e não toma colágeno? Eu vou te pedir um favor. Aí ela fala. Mas eu gostei assim também, sem a pergunta. Ela já sai falando direto com o público. Tá? E eu vou falar sobre isso já, sobre os anúncios que não seguem a estrutura que eu falei. Mas enfim, eu vou ver aqui os anúncios e vou buscar inspirações para eu criar os meus. Eu posso abrir os Ads of the World, anúncios do mundo, tá? Ads of the World. Escreve assim, Ads of the World. E aí aqui eu vou ver, aqui são anúncios mais abrangentes, mas é para buscar referência, é para ter ideia, para buscar referência, para ter ideia. Existia uma plataforma que chamava Unicorn Ads. Às vezes ela tá fora do ar. Peraí. Tem várias ferramentas que espiam anúncios, tá? Tipo assim, tem uma galera que se acha porque eles conhecem umas ferramentas diferentes. Mas, no final, o que mais conta não é a ferramenta que você usa, mas é quantas pesquisas que você faz. E aqui você vai buscar anúncios, sei lá, de beleza, beauty. Aí aqui vão aparecer as marcas, ó. Aí você clica aqui, são várias marcas de beleza que a ferramenta está te indicando. Aí você vai direto, ele vai te levar direto para a biblioteca de anúncio dessa marca, da Morphe, por exemplo. E aqui eu vou ver vários anúncios dessa marca, Essa ferramenta aqui, ela chama Unicorn Ads, tá? Tem várias outras, tá? Você pesquisa por aí. Mas um bom anúncio ele é criado a partir de referências. Número 5, um bom anúncio não dura para sempre. O anúncio ele tem um tempo de vida. Uma hora ele funciona, uma hora ele para de funcionar. Por isso que isso quer dizer o quê? Que você tem que substituir os anúncios com frequência. Essa pequena frase que eu tô te falando aqui tem um ouro nela, tá? Isso aqui é um dos grandes segredos que faz a gente ter tanto resultado com tráfego pago. Substituir os anúncios com frequência. E um bom anúncio, por último e não menos importante, ele pode ou não seguir um framework. É óbvio que o que eu tô te ensinando aqui é um passo a passo para facilitar a sua vida. É um passo a passo simples. Um anúncio ele vai ter 3 partes, um gancho, um corpo e um call to action. É um passo a passo simples. Eu estou criando para você um framework.
Mas às vezes você vai ver anúncios que não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui que funcionam. E tá tudo bem. Porque o anúncio ele pode ou não seguir um framework. Minha dica para você é: tá começando agora, tá iniciando a sua jornada no tráfego pago. Pô, faz através do framework, não tenta reinventar a roda. O problema é quem tenta reinventar a roda, quem fica criando coisas novas e não acaba errando desnecessariamente. Você poderia economizar muito mais dinheiro seguindo um framework, fazendo aquilo que funciona e depois reinventando a roda. Meu povo, tamo junto, muito obrigado por você que ficou assistindo aqui até o final. Um beijo, tamo junto, é nóis, valeu!